Bom, nós estamos de volta no podcast DR122. Eu estou aqui novamente com vocês e nós estamos nessa. A gente precisou interromper, né? Na realidade, a gente está falando sobre autossabotagem na liderança das mulheres e o papo estava tão bom e o tempo estava correndo, eu precisei interromper e hoje a gente volta e eu quero já entrar aqui diretamente, porque eu tive que cortar a Grazi até o pensamento dela e eu sei que ela tem mais coisas para trazer e a gente vai entrar no assunto aqui. Vamos lá, Grazi. Que bom estar aqui de volta, né? Falando sobre um tema tão importante nos dias de hoje, que é ajudar nós, mulheres, a crescermos na carreira de liderança. E a gente estava falando exatamente de alguns hábitos, né, que já foram mapeados e que nos atrapalham nesse crescimento. Eu me lembro, Marcos, que a gente estava falando muito sobre a questão da mulher buscar a perfeição o tempo inteiro. Eu contei uma história, né? E a gente estava refletindo um pouco sobre isso, né? Para crescer na carreira, para evoluir, passar por, né, e chegar a novas etapas, a gente precisa entender o que a gente precisa abrir mão. Então, a Paty estava falando como que uma líder nova, uma pessoa que está entrando na liderança pela primeira vez, ela pode lidar com isso. E eu fiquei pensando, eu queria puxar desse ponto que, sim, quando a gente está começando na liderança, é muito natural essa dedicação muito maior, em excesso, preparo. Então, se eu vou dar um treinamento, uma palestra, eu vou para uma reunião, seja lá o que for, né? A sua atuação na liderança, é natural que você se prepare mais e se dedique mais. Mas a questão é, à medida que você vai avançando, o excesso de preparação, ao invés de ser algo que te promove, te impulsiona, pode ser algo que te limita. Então, esse é um ponto também que a gente pode extrair de reflexão, né? Que é, inclusive, o que a gente comentou que tem a ver com aqueles hábitos anteriores. Então, é o exercício de entender que aquilo que me trouxe até aqui não necessariamente é o que eu preciso para cruzar essa nova etapa. E aí é desenvolver mais habilidade, talvez, que dessa liberdade de poder se colocar em situações de maior risco, mas de testar isso, né? De poder se colocar confiando na bagagem que você já alcançou, na experiência que você já desenvolveu e no preparo que você já teve até aqui. Então, oi pessoal, estamos de volta aqui para falar desse tema tão bacana, tão importante. A gente estava até falando no podcast passado do quanto as mulheres talvez ainda não tenham se dado a oportunidade de realmente se conhecerem para poder, que elas entraram no mercado de trabalho depois e acho que elas foram tentando se adequar àquilo que já dava certo no mercado. E eu acho que agora a hora, quando a gente fala de liderança feminina, é um momento em que realmente as mulheres precisam se conhecer melhor para entender quais são as suas forças e quais são as suas oportunidades. E a história que a Gra contou foi muito legal, que ela contou. E aí ela estava contando da diferença do comportamento deles, né? E o quanto ela era super preparada e o quanto ele foi super fluido e presente. Eu acho que com a maturidade, né, e lidando com lideranças há muito tempo, acho que escutando tudo isso e com a minha experiência de vida, eu percebo que, em geral, é verdade, as mulheres elas são mais preocupadas, são mais perfeccionistas, elas são mais precisas, elas são mais detalhistas, até mesmo acho que por funcionamento cerebral. Mas acho que a Gra falou uma coisa que é super importante. É engraçado porque quando ela fala, eu me preocupei tanto com o conteúdo que eu não tive conexão. E isso acontece muito com as mulheres, mas acontece muito também com homens que são altamente analíticos. Acontece com todo mundo que tem esse perfil mais analítico. E como as mulheres, em geral, são mais detalhistas e se cobram mais, então é natural que elas vão por esse caminho. E do ponto de vista neuronal, né, a gente sabe que o cérebro, ele não consegue dar foco para tudo ao mesmo tempo. São redes neuronais diferentes, né? As redes neuronais para você prestar atenção nas pessoas ou para você prestar atenção no conteúdo são redes diferentes. Se você realmente fica tão focado numa só, você acaba perdendo a capacidade de trabalhar com a outra. Então, é muito importante que a gente perceba isso. E aí tem um recurso que na minha vida foi espetacular descobrir isso, que eu acho que é um clique para as mulheres muito bom. Porque, assim, quem é altamente analítico ou quem é mais detalhista e se cobra muito, tende a sempre achar que
que não sabe tudo, como a Gra falou, que tem que estudar mais, que precisa ver novidades, que precisa saber o que está acontecendo para não falar besteira e etc. Só que nesse foco que as pessoas dão, as mulheres em especial, acabam esquecendo do arcabouço que já tem. E uma coisa que eu aprendi foi a usar a minha intuição a meu favor, porque a intuição não é mística, a intuição ela também é neuronal. A intuição pessoal, ela é aquilo que o nosso cérebro já registrou, mas registrou de forma mais inconsciente, e por isso quando ele vê algo que ele reconhece, ele nos dá sensações, ele nos dá intuições, ele nos dá direções, que a gente precisa entender que isso é neurológico, e a gente precisa aprender a confiar nisso. E existe também a percepção de que a mulher é mais intuitiva do que o homem. Por isso a gente precisa começar a aprender a usar a nossa intuição. Precisa aprender a confiar mais nos nossos arcabouços, que é aquilo que a gente já tem, e precisa aprender a confiar na nossa intuição. E a intuição, ela só é possível se eu estiver presente, como o Marcos falou. Eu tenho que estar presente para a minha intuição ser possível. E então, se isso divertindo, é muito legal. né? Muito bom isso. Se divertindo. E também eu fiquei pensando, se permitindo errar, né? Arriscar. Porque é isso, a intuição é um caminho, muitas vezes vai estar certo, vai estar correto, e muitas vezes vai ser incompleto. Você vai precisar falar aquilo, vai precisar colocar aquilo para completar, né? Então, acho que para mim fica muito isso. Tenha coragem de expressar o que você sabe, o que você pensa. E isso é muito legal, né? Gostei muito de ouvir isso aqui para mim, porque também para mim faz muito sentido, né? Eu tenho muitos históricos de tantas vezes que eu me preparei tanto para alguma coisa, e na hora de falar ou na hora de apresentar, nossa, aquele nervoso, aquela, sabe, a produtividade não foi a melhor. Eu sei que eu podia mais, eu sei que eu sabia mais, chega lá, não sou eu ali, né, o melhor desempenho, né? Então, é muito importante. Mas eu creio, assim, no podcast anterior, a Grazi comentou sobre algo que ela escutou da Ju. E a Ju faz muito isso, né, Ju? Você faz, quando você está conversando, você deixa quem está te assistindo, sentado, aprendendo, bem à vontade. E isso mostra que você, de alguma forma, está se divertindo ou usa isso até para não se auto-sabotar. A gente não está aqui para julgar isso aí, mas a verdade é que faz bem, né? Porque muitas pessoas você pode ter vários pontos de autossabotagem. Talvez a pessoa não está fisicamente bem quando está se apresentando ou falando. Então, o sedentarismo é uma autossabotagem. Às vezes a pessoa teve uma noite, sei lá onde ela foi, consumo de álcool, e isso faz mal também. Então, tem várias coisas que a gente tem que estar preparado para não se autossabotar, né? E hoje em dia, mais do que tantas outras coisas que a gente já conhece há muitos anos, a própria tecnologia, né? A tecnologia retira de nós, muitas vezes, o tempo que a Paty, você, Ju, falaram aí, de preparação, que é muito importante. Aquela moça que a Ju não se lembra o nome, que eu também não... A Sally Helgeson. Ela se preocupou tanto na preparação, né? E ela focou tanto, talvez até na tecnologia, como elas falam, que ela esqueceu de se divertir. Ela fala, eu tenho certeza que o conteúdo que eu transmiti foi bom, mas o nível de conexão que eu criei com as pessoas foi aquém do que poderia ter sido. E é tão interessante quando a gente consegue, né, estar mais nesse estado de presença, confiando mais na intuição, na bagagem, naquilo que você preparou já, né? Que você não necessariamente, o que a gente está falando não é que não se prepare, não é isso. Mas quando a gente está, né, quando a gente está nesse lugar, muitas vezes flui até melhor do que aquilo que a gente tinha preparado. Surgem coisas que você não tinha nem preparado, né? E que surgem ali na hora e que são muito mais poderosas. E é super importante deixar espaço para isso, né? Agora, vamos lá, nessa história que você contou lá do Marshall dela, a única crítica que eu tenho, né, sei lá, no nível hoje que eu tô nesse assunto todo, é dele ter saído antes. Cara, vamos lá, o cara tá lá, daí eu acho que ele abusou. Aí eu acho que ele abusou, dá boa. Sem dúvida. Demais, né?
Eu também acho que aí foi um pouco passou um pouco, né? Podia ir de bermuda, podia fazer qualquer coisa. Cara, podia, mas sair antes, mano, daí eu acho que passou um pouco do ponto, né? E acho que para ele, né, pelo contexto que eles trouxeram, inclusive, foi muito assim, eu já entreguei o que era para entregar, porque ele estava tão livre para fazer a coisa acontecer, e que para ele sair antes não foi prejuízo, sabe? Mas com certeza, né? Isso é algo que daria para a gente parar, para pensar, refletir, enfim, não é uma coisa que eu também concordo, assim, 100%. Mas hashtag sem julgamentos, mas com julgamentos. Não, eu acho que isso me leva a uma reflexão muito interessante do quanto é o melhor que existe entre homens e mulheres, né? É o quanto a gente precisa aprender uns com os outros. Não é nenhum 100%, nem o outro 100%. Que é essa história. Boa. A gente não tem essa visão de que um é melhor que o outro, mas a gente tem a visão clara de que somos diferentes, né? E de que a gente precisa entender essa diferença. E, de novo, eu repito algo que eu não sei se falei nesse podcast ou no outro. Eu acredito do fundo do meu coração que a gente esteja num momento, assim, da história em que as mulheres precisam se dar o direito de genuinamente se conhecerem, sabe? Tipo, mulher não é homem, mulher é mulher, né? E aí essa coisa da mulher entender o que ela tem de melhor, entender o que ela tem de força e entender o que ela pode aprender com o homem. E vice-versa, né? Então isso que eu acho muito legal, porque é complementariedade. Não existe homem e mulher à toa, existe homem e mulher porque ambos são importantes, né? Até porque eu acredito que uma das razões pelas quais existe esse crescimento das mulheres em muitas empresas é por esses fatores. A mulher é muito mais dedicada, existem muito coisas mais que estavam faltando, né? E, obviamente, é necessário. Agora, quando a gente a gente não saiu do tema, né, de autossabotagem, quando você sofre demais com alguns tensos. Por exemplo, eu já viajei, eu sentei, uma vez viajando, eu sentei no avião, quando eu olhei para os meus pés, eu estava com sapatos diferentes um do outro. Eu lembro sapatos disso. diferentes. Se fosse uma mulher, ela não ia sair mais eu mandei uma foto para minha esposa e falei assim, olha, eu mandei a foto dos meus pés e, eu esqueci eu não tô nem aquilo. aí, né? Cheguei no hotel, troquei o sapato. Eu já viajei de tênis e esqueci sapato, tive que comprar sapato. Isso não é o fim do mundo. Eu sei que para a mulher isso é um fator. Pesa, né? Porque a mulher se preocupa muito com a imagem. Muito mais que o homem, às vezes, né? Exatamente. Mas, por outro lado, mesmo sendo certo se preocupar, qual é o grau Exato. que você também não vai precisar tanto né, se preocupar a ponto de perder o foco de uma reunião, perder o foco de uma conversa. Então, são esses... Não, eu só comentar, entra muito, né, na questão de você discernir o que é mais importante. Exato, né? Exato, porque isso vai fazer diferença e desapegar naquilo que não é tão importante, né? Entendendo que aquilo vai te distrair se você continuar pensando. Então, e do lado do homem é entender que às vezes coisas como essas podem tirar a credibilidade de um negócio muito mais importante, né? Que era o que a gente estava conversando esse final de semana sobre outras coisas. É que, bom, enfim, não cabe aqui, não é eu querendo dizer, tipo, fala do português, né, que a gente estava falando. Às vezes, quando você tem num texto, por exemplo, alguma coisa que está errada do ponto de vista de português, a pessoa se distrai para focar no conteúdo. E esse é o tipo de coisa que, às vezes, talvez o homem precise tomar mais cuidado que a mulher. Né? E você falou uma coisa, Ju, né, só também, que é tão importante essa coisa do homem compreender melhor o funcionamento da mulher e vice-versa, porque muitos julgamentos acontecem pela falta dessa compreensão, né? Então, por exemplo, um hábito que a mulher tem, que também tem a ver com o que a gente já está comentando aqui, a mulher neurologicamente, existem pesquisas sobre isso, ela consegue prestar atenção em mais coisas ao mesmo tempo. Não quer dizer que isso é bom, gente, né? Porque isso é até um mito de que a gente consegue fazer bem feito muitas coisas ao mesmo tempo, que não é verdade. Porque o cérebro ele não divide a atenção, ele vai trocar de atenção rapidamente e aí isso vai prejudicar o resultado. Mas a mulher, ela consegue, ela tem mais essa habilidade. O homem, ele tem a visão mais laser, né? Tem alguns estudos que falam isso, é muito focado. Então, aonde que a mulher ganha com isso? Numa reunião, numa situação em que é importante fazer a leitura do ambiente, talvez a mulher seja mais perceptiva e ela consiga captar melhor o que está acontecendo no ambiente.
E aonde isso prejudica? Ela pode perder o foco daquilo que é importante. Então, é usar essa habilidade, né, de uma forma inteligente, sem anular, por quê? Porque saber fazer a leitura do ambiente, a gente sabe o quanto essa é uma habilidade importante, por exemplo, para a liderança. Mas, ao mesmo tempo, entendendo aonde é o foco principal. Enquanto isso, o homem, ele é mais focado, ele geralmente ele se concentra numa coisa por vez. E aí é que entram as diferenças, né? Muitas vezes o homem, ele vai achar que a mulher está distraída, que ela não está focada, que ela não está prestando atenção, mas muitas vezes é porque ela tem naturalmente essa capacidade de ficar prestando atenção em tudo que está acontecendo. E claro, ela pode estar nesse lugar de distração, mas a partir do momento que ambos se entendem, por exemplo, nesse aspecto, o quanto isso pode ser benéfico para os dois, né? O quanto essa complementaridade pode fazer com que ambos cheguem a resultados e conclusões que são muito mais ricas, né, do que se estivessem sozinhos. Então, de fato, existem coisas que fazem parte, né? Até quando você vai estudar um pouco mais de filosofia, ciência, que a filosofia e a ciência já chegaram a estudos e conclusões, tem a ver com a questão da feminilidade. Então, a mulher, por exemplo, que é algo que a gente já citou aqui também, ela tem mais compaixão, geralmente. Por isso, ela tem mais facilidade de trabalhar em equipe, de ter mais empatia pelas pessoas, de considerar o outro, de agregar, de ajudar as pessoas a lidarem com questões que o homem não tem paciência, porque a mulher tem mais isso. Então, conhecer essas forças é importante para poder usá-las da maneira correta. E aí entra um pouco disso que você falou, Marcos, né? A mulher, ela também está ganhando espaço porque os homens nas organizações estão percebendo coisas desse tipo. Então, eu preciso de uma mulher aqui porque a mulher ela tem visões diferentes, ela é mais agregadora, ela consegue trabalhar em equipe. E aí a gente até talvez entrasse um pouco naquela discussão, né, da diferença salarial, né? O que a mulher precisa entender é que ela pode sim conquistar por meio das competências, das habilidades dela. Eu sei que ainda existe um contexto cultural que não está totalmente resolvido ainda, mas à medida que ela consegue expor o que ela faz de melhor e que ela entende como ela faz isso, como ela se posiciona e reivindica isso, naturalmente ela tem conquistado e vai continuar conquistando posições, né, de liderança como deseja. Eu acho interessante isso que você está falando, e como a gente ainda tem aqui alguns minutinhos para conversar, seria legal que a gente focasse aqui em como ajudar pessoas que eventualmente vão escutar o podcast para parar, né, dar um stop nessa autossabotagem, porque eu sei que uma das razões que eu estou Perdão te interromper, mas é que aquelas, né, super inusitado. Eu preciso sair para buscar minha filha. Tipo, coisas de mulher mesmo, né? A gente acabou estendendo um pouquinho, mas hoje, e eu preciso ir, gente, podem continuar, mas é que não tá ótimo, a gente pode falar no seu tweet, no próximo. Fala no seu tweet. Ai, gente, eu tô sem tweet, cara. Preciso buscar a filha. Eu tô com outro foco agora. Agora mudou o foco. Mas não tem problema nenhum. Que isso? Vai, tchau, Patita, a gente finaliza aqui. Gente. Eu queria Obrigada, só concluir aqui. Eu acredito que a gente precisa examinar uma das formas de parar essa autossabotagem, é a gente poder examinar a raiz, né? Qual é a causa dessa sabotagem? Muitas vezes as pessoas não percebem. Elas se auto-sabotam continuamente, mas não param para buscar e perguntar a si mesmas, né, qual é a raiz disso? Qual é o padrão dentro da minha vida para que eu possa arrumar isso? Isso tem muito a ver com autoconhecimento, acho que você está falando também, né, de ter a consciência clara do que está por trás, e acho que o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é uma maneira de ajudar as pessoas a chegarem, né, em partes desses lugares, assim, porque a partir do momento também que eu tenho conhecimento que isso existe, eu começo a me identificar, isso fica mais fácil de ser transformado ou de ser gerenciado diferente, né? Então, o conhecimento e o autoconhecimento são fundamentais. Então, exercícios do tipo, poxa, a gente falou aqui no outro podcast querer agradar. Para pensar, né? Pensa numa situação em que você queria ter dito não e você não disse. O que estava por trás? Por que você não disse não? Quem que você estava querendo agradar?
Eu me lembrei agora de uma pessoa, era uma líder que eu desenvolvi ela num outro contexto, e ela sempre me trazia situações de sobrecarga. E aí, à medida que eu ia perguntando por quê, o que estava acontecendo, como é que estava a rotina dela, ela tinha muito esse hábito de atender todo mundo na hora. Então, ela pegava, ela é da área de educação, ela pegava filhos de amigas para ajudar em dificuldades escolares de forma voluntária. Ela, enfim, ela pegava um monte, porque tem um lado também que a mulher, eu não vou estender aqui, mas a mulher, ela também tem muito aquela coisa do senso de propósito, para ela ajudar as pessoas a senso de propósito. Isso é lindo, mas precisa ter um equilíbrio. Então, acho que parar para fazer, e eu fiz esse exercício com ela, poxa, o que está por trás dessa atitude de o tempo inteiro atender as pessoas e querer fazer o que todo mundo te pede? E a gente descobriu que tinha uma necessidade de se sentir amado. Então, toda vez que ela falava sim e ajudava alguém, essa necessidade era suprida. Então, era uma forma dela, né, trabalhar com isso, mas que não era saudável, não era bom para ela. E aí a gente foi, e essa era a raiz. Então, a gente foi trabalhando depois para entender isso e ajudá-la a chegar em outro lugar, inclusive tem uma questão espiritual e tal, para que ela então se sentisse amada sem precisar atender todo mundo, entendendo o valor que ela tinha, que ela já era amada pelas pessoas importantes. Então, isso que você trouxe é muito legal, mas esse exercício de parar para se questionar, para pensar, é um exercício que a gente deve fazer continuamente, né? E que nos ajuda a ter mais clareza. Quando a gente não tem, de repente, a chance de passar por uma coisa mais estruturada, um processo, uma ajuda com alguém. Eu creio que nós já discutimos bastante sobre isso. É claro que a gente poderia continuar falando e descobrindo outras formas, né, de ajudar quem se auto-sabota por vezes na sua vida. Eu sei que tem tantas coisas, tem a procrastinação, se você olhar, ou aquele cara que olha só para coisas grandes e deixa passar alguns detalhes, ou aquela pessoa que só olha para detalhes e esquece de olhar para algo maior, e por aí vai, né? Eu acredito que nós teríamos muito mais para falar aqui. Eu posso só falar uma coisa assim, antes de finalizar? Claro. Quando a gente está trabalhando com liderança e desenvolvimento de habilidades, competências, às vezes a gente estimula a pessoa a pensar assim, se não existisse, né, tal limitação, se não existisse esse obstáculo, ou essa crença, ou sei lá como, o que seria diferente? E aí, enquanto eu estava ouvindo a Grazi, eu fiquei pensando em algo muito mais filosófico, né? E do que a gente falou aqui, da questão do mercado ter começado eminentemente masculino. E eu fiquei pensando, assim, eu dei uma viajada, assim, enquanto a Grazi estava falando. O que seria diferente, cara, se mulheres e homens tivessem começado a trabalhar juntos? Se no início das coisas... Porque vamos lá, vamos lembrar, no início, né, se a gente voltar aos povos mais antigos, em que o homem era responsável porque era mais forte, era responsável por trazer a caça, e a mulher, porque tinha criança, era responsável pela nutrição do lar e etc. Mas era um trabalho já também, né, Ju? A gente não pode... Exato, ela cuidava da agricultura, muitas vezes, familiar, porque ficava ali na região da casa. Exato. Se desde o início a gente tivesse a mentalidade de hoje, né? A mentalidade que a gente está buscando resgatar, que a gente está buscando criar, que a sociedade global está numa agenda e etc. Se essa mentalidade existisse desde o início... Ambos os lados. Né? De ambos os lados, exatamente. De ambos os lados. Eu acho que o homem, como profissional, na verdade, ele só aprenderia, só teria modelos que ele respeitaria mais do que ele respeita hoje, na verdade, eu acho. Mas a mulher, ela estaria muito mais integral no seu lugar. Ela estaria muito mais bem resolvida, e bem resolvida, talvez muitas dessas distrações que existem não existiriam. Olha que louco. Então, o meu ponto aqui é mais filosófico, sabe? E é um ponto de provocação, na verdade. O que seria acho diferente? Que também faz parte aqui até da nossa missão, né, Ju? De trazer a consciência e de contribuir por meio do trabalho que a gente desenvolve
para levar as mulheres para esse caminho e, se possível, né, os homens também, né? Eu estou dizendo por meio daquilo que a gente faz. Até porque você me fez pensar também numa coisa. A mulher, ainda que nós estejamos nesse momento em que a mulher ela está muito mais desejosa, consciente de assumir esse lugar, de ser mais protagonista, de exercer liderança, o que faz parte do projeto, né, também, assim como faz parte para o homem, mas muitas mulheres também se acomodaram nessa história, né? E acabam escolhendo estar num lugar onde elas não vão desenvolver tudo que elas podem desenvolver. Então, né, parar para fazer essa reflexão que você trouxe me fez pensar isso. Poxa vida, essa mulher que está nesse lugar, que também está acomodada, fazer essa reflexão pode ajudá-la a entender o valor e a importância que ela tem se ela desenvolver, se ela chegar mais nesse lugar, né, de complementaridade, de contribuição e de saber que ela é importante também para a sociedade, enfim. Então, eu quero chamar vocês para a nossa conclusão aqui, para ouvir o tweet. Nós já estamos aqui com quase 25 minutos de conversa, o que é bom. Então, deixa eu dar o meu. Posso dar o meu? Pode dar o seu. Acho que a gente falou muito, a mulher precisa estar aberta a se conhecer verdadeiramente, sem preconceitos de que ela deveria ser parecida com o homem, e a partir daí buscar realmente desenvolver algumas coisas bacanas, como mais pragmatismo, mais objetividade. Acho que isso é muito legal. Aprender a escutar melhor a sua própria intuição e respeitar e acreditar nos seus próprios arcabouços. E eu deixo essa provocação para todo mundo. O que seria diferente hoje na liderança feminina se desde o início a gente tivesse a mentalidade como sociedade que a gente tem hoje? Fica isso aí. Bom, vou retweetar, tô brincando. Você tocou num ponto que não deu tempo da gente falar hoje, mas tem a ver com a comunicação, que é um hábito que sabota a mulher, né? Não consegui, a gente pode falar isso na próxima. Mas eu deixaria também, talvez, uma coisa para a mulher se amar mais, mas no sentido de desapego, assim, entendendo que ela erra, todo mundo erra, e buscar viver muito mais a essência e menos preocupada com a perfeição, menos preocupada em ter que dar conta de tudo. A gente nunca vai dar conta de tudo, a verdade é essa. Mas entendendo, discernir os tempos, as estações, os momentos, e sabendo que ela é importante, sim, né, para fazer do mundo um lugar melhor para se viver, mas, de novo, junto com os homens, né? Porque não existe sociedade que funciona bem se ambos não estiverem juntos. Então, forem funcionais, né? Do meu lado, eu vou fazer 2 perguntas. Será que o seu comportamento está alinhado com seus objetivos? E se não tiverem, o que está impedindo de você assumir e fazer isso mudar para que os seus sonhos se tornem realidade? E a gente volta semana que vem com um novo tópico. Talvez a parte 3 disso aqui. Mas a gente volta depois. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal.